Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez, é preciso que agradeçamos a Deus pela vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu pela eternidade para a nossa administração. Gratidão a Deus por aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento que conhecemos com o nome de corpo físico, instrumento maravilhoso que utilizamos para realizarmos as tarefas de que necessitamos para o nosso despertar espiritual. Gratidão a Deus mais uma vez por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, onde nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Deus por ter nos enviado à Terra Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra para nos auxiliar neste processo de despertar. E para isto Ele trouxe e deixou para nós este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão a Jesus por tudo isto. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E neste momento agradeço a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que vão chegando e se conectando aqui conosco neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então hoje aqui nos encontramos para realizarmos mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. E hoje refletiremos com base no questionamento número 295. Questionamento 295, que se encontra na parte 2ª, ou livro 2º, do capítulo 6º, que tem como título Da Vida Espírita. E dentro deste assunto da vida espírita, estamos estudando atualmente relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, bem como relações em relação às metades eternas. Existem estas metades eternas, a outra metade da maçã, como se diz popularmente, mas acerca das relações de simpatia e de antipatia, já estudamos alguns questionamentos elaborados por Kardec, já que este assunto teve início na questão de número 291, e hoje refletiremos com base na questão número 295. Então, Kardec, neste questionamento 295, quis saber dos espíritos superiores a respeito do seguinte assunto, e assim ele formulou este questionamento: que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Então, aquelas criaturas com as quais nós não agimos fraternalmente, nós não agimos corretamente, segundo nos ensina Jesus, de que forma eles
se comportarão na vida espiritual após deixarem este corpo físico? Que tipo de sentimento ou de sentimentos irão animar estas criaturas ou esta criatura quando não mais estiver aqui neste mundo? Porque em muitas situações, quando nós não agimos corretamente em relação a uma pessoa ou algumas pessoas, bem como quando as pessoas agem incorretamente para conosco, elas ou nós guardamos sentimentos de ódio, de rancor, ou seja, sentimentos desequilibrados, sentimentos que não estão de acordo e não estão em conformidade com a lei de harmonia divina, com a lei de amor, com a lei de fraternidade. Então é este questionamento, ou é sobre este assunto que Kardec formulou aqui este questionamento. Que tipo de sentimento anima a entidade espiritual depois que deixa este corpo físico em relação a nós, ou seja, aquelas criaturas para com as quais nós não agimos corretamente, ou para com quem nós fizemos mal? Então, este foi o questionamento elaborado por Kardec. Que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal quando aqui neste mundo? E exatamente por isto, e aí relembramos mais uma vez, que já falamos e lembramos e relembramos algumas vezes nos nossos outros encontros, acerca de Jesus, quando ele nos fala, nos convida, nos orienta acerca da necessidade de resolvermos estas pendências enquanto estivermos a caminho. Reconciliai depressa com o teu adversário enquanto estais com ele a caminho. Ou seja, enquanto nós estivermos caminhando juntos aqui no plano físico, é muito importante, é de suma importância que nós nos acertemos, que nós nos reconciliemos. Então este foi o questionamento formulado por Kardec. E aí eles responderam, como sempre nós encontramos na doutrina espírita, que depende, ou seja, que sentimentos irão guardar estas criaturas, ou seja, depende da evolução de cada criatura. Então, exatamente desta forma que os espíritos superiores responderam a Kardec e a todos nós. Que sentimento irão guardar essas criaturas? Aí eles responderam: se são bons, ou seja, se são espíritos bons ou se forem espíritos bons, eles vos perdoam segundo o vosso arrependimento. Então, se nós praticamos o mal ou se praticarmos o mal contra uma criatura aqui na Terra, cujo espírito já se encontre nesta condição de um espírito bom, de um espírito evoluído, de um espírito esclarecido, sem sombra de dúvida que ele ou eles irá ou irão nos perdoar conforme o nosso arrependimento. Por isso Jesus nos fala acerca da reconciliação, porque para haver reconciliação é preciso que haja arrependimento. Então aqui eles respondem de duas formas, ou em duas partes. Se são bons, eles vos perdoam segundo o vosso arrependimento. Se são maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam até, não raro, em outra existência. Quantos de nós que aqui nos encontramos no corpo físico estamos enquadrados nesta situação?
de espíritos que estão nos acompanhando, ou que porventura estão nos perseguindo, ou possam estar nos perseguindo, ou venham nos perseguir se nos encontrarem internados ou escondidos neste corpo físico, devido a isto, devido a problemas que tivemos no passado, e estas criaturas ainda não são esclarecidas, ainda estão nas trevas da ignorância. Então, se são bons, sem sombra de dúvida, se nós nos arrependermos, mesmo depois do desencarne da criatura que nós prejudicamos, ou de nós mesmos, eles irão nos perdoar. Se são espíritos maus, espíritos ignorantes, assim como nós, é possível que guardem este rancor, esta mágoa, este ressentimento do mal que tenhamos feito contra ele ou contra eles, e eles nos persigam até, não raro, em outra existência ou em outras existências. E ainda os espíritos amigos acrescentam que você poderia questionar: mas por que Deus permite que isto aconteça? Onde está a bondade de Deus? E aí os espíritos amigos, encerrando esta resposta, eles dizem: Deus pode permitir que aconteça esta chamada perseguição ou um processo obsessivo. Deus permite que isto aconteça, ou que assim seja, por castigo. Ou seja, não é castigo por parte de Deus, mas por parte da nossa própria consciência, para o nosso aprendizado. Então, assim, com estas informações, com base na questão 295, nós fechamos este parêntese com estas informações maravilhosas acerca deste sentimento, e que este sentimento que irá nos animar depois da morte deste corpo físico, ou de todas as criaturas que nós já tivemos contato, ou que venhamos ter contato, que possam ser sentimentos bons, sentimentos de harmonia, de fraternidade, de verdadeiro amor. Por isso Jesus também nos disse e continua a nos dizer: amai-vos uns aos outros como irmãos. Porque quando nós nos amarmos como verdadeiros irmãos que somos, nós não teremos este tipo de problema, não iremos fazer fazer mal um contra o outro. Porque conforme também nos ensina Jesus, fazei ao outro tudo aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Então, assim, nós chegamos nos comentários de Miramês, após esta citação da questão 295, comentários de Miramês a esta questão, que se encontra no capítulo 40 do volume 6º da coletânea Filosofia Espírita, composta por 20 volumes, ou seja, já estamos no 6º capítulo, já bem no final do 6º capítulo, que tem como título Sentimentos daqueles a quem ofendemos. Sentimentos daqueles a quem, porventura, tenhamos ofendido. E aí Miramês começa dizendo: depois do túmulo, ou seja, depois de atravessarmos, ou depois de ter tido atravessado a chamada alfândega entre a vida no corpo físico e aquilo que classificamos como morte, ou a vida no mundo espiritual, ou seja, após deixarmos este corpo físico e retornarmos para o mundo espiritual, pela chamada porta do túmulo ou portas do túmulo, os sentimentos que animam os que ofendemos ou que porventura tenhamos ofendido, se esses ofendidos forem espíritos inferiores, são de vingança, de ódio e de violência,
formando, quando podem, toda ordem de obsessão sobre os ofensores do passado. Então, conforme os espíritos superiores responderam a Kardec, aqui Miramês começa da mesma forma, respondendo agora pelo contrário, porque os espíritos superiores, ao responder Kardec, eles começaram pelos espíritos elevados, os espíritos bons, que não irão guardar ressentimento, que irão nos perdoar desde que arrependamos. Aqui Miramês começa pelos espíritos inferiores. Se forem espíritos inferiores, eles guardarão aquele desejo de vingança, eles guardarão ódio, eles guardarão desejo de praticarem violência, formando sempre que possível toda ordem de obsessão ou de grupos de obsessores em relação àqueles que os ofenderam, ou que o ofendeu no passado. E aí Miramês segue dizendo: se os espíritos ofendidos forem criaturas elevadas ou entidades elevadas, que já conhecem o Evangelho e começaram a praticá-lo, eles não gastam e não irão gastar tempo ou desperdiçar tempo em ou com perseguição. Então, o espírito esclarecido, ele não irá desperdiçar o seu tempo perseguindo uma criatura, um ofensor seu do passado. Ele vai fazer de tudo para auxiliar aquela criatura, porque ele sabe que o ofensor é uma criatura doente, necessitada de tratamento. E exatamente este tratamento, sempre que possível, esses espíritos elevados irão levar até estas criaturas, ou auxiliarem de todas as formas para que estas criaturas sejam tratadas. Para estas criaturas elevadas, esses espíritos evoluídos, a arma que eles utilizam não é a arma do ódio, do rancor, do ressentimento, da vingança, mas sim a arma de luz, que é o esquecimento das faltas, passando a orar pelos ofensores e ajudando-os em todos os momentos possíveis. Então, a arma que estes espíritos elevados utilizam é esta arma de luz, a arma do esquecimento das faltas, usando a oração, esta arma da oração poderosíssima em auxílio daquelas criaturas que porventura lhes tenham prejudicado no passado. E aí Miramês acrescenta: podemos observar no livro de Lucas, em Atos dos Apóstolos, que Estevão foi lapidado. Estevão até então tinha o seu nome de batismo de Gesiel. Então Gesiel ou Estevão foi lapidado por ordem de Saulo de Tarso, que futuramente se tornaria Paulo de Tarso. Então assim aconteceu. Paulo de Tarso, então o doutor da lei Saulo de Tarso, ordenou que um espírito elevado, que um espírito esclarecido que animava aquele corpo físico naquela reencarnação que conhecemos com o nome de Gesiel ou de Estevão. Então Saulo, o doutor da lei, mandou assassiná-lo, ordenou que ele fosse lapidado. Mas, neste caso, conforme nós conhecemos da história, e tem um belíssimo livro da lavra de Emmanuel e Chico Xavier, Paulo e Estevão, onde temos toda a narrativa acerca deste assunto, acerca desta tragédia.
Então, assim, aqui o espírito Miramês também lembra que depois de desencarnado, entretanto, passou a guiar Paulo nos caminhos da luz, porque Estevão era um anjo a serviço do amor. Então, Estevão, que era um espírito e é um espírito altamente iluminado, que aqui Miramês classifica como anjo a serviço do amor, depois de ter sido assassinado por ordem do então doutor da lei, Saulo de Tarso, ele passou a ser o seu anjo de guarda. Quando convertido ao cristianismo e se tornou o maior divulgador da Boa Nova, o maior divulgador do Evangelho do Cristo, o então doutor da lei, que se transformaria em Paulo de Tarso, passou a ter como o seu guia, o seu mentor espiritual, Estevão, que na sua última existência havia sido assassinado por ordem dele. Mesmo sem ter acompanhado o Cristo na terra, foi enviado por ele. Então Estevão, mesmo não tido conhecido o Cristo pessoalmente, conforme nós conhecemos da história no livro Paulo e Estevão, quando ele encontrou os apóstolos, em especial Pedro, Jesus já havia sido crucificado. Então Jesus, mesmo não tendo encontrado Estevão pessoalmente aqui na Terra, no mundo espiritual, ele solicitou a Estevão, então espírito, para que acompanhasse Paulo de Tarso aqui na Terra até o final dos seus dias. Então, assim, conforme a nossa irmã Denise Maria está nos lembrando, todos deveriam ler Paulo e Estevão. Sem sombra de dúvida que todos nós, não só espíritas, mas todos nós que nos classificamos ou que nos denominamos como cristãos, e até mesmo aqueles que não se dizem cristãos, mas que queiram conhecer acerca da história, muito importante que leiamos, não só leiamos, mas que estudemos o livro Paulo e Estevão, bem como há 2000 anos, também de Emmanuel e Chico, também Ave Cristo, Emmanuel e Chico, 50 anos depois, Renúncia e tantos outros livros. Então, assim, nos fala Miramês e acrescenta que o mal não dá trégua, aos que geram o ambiente de discórdia. Mas somente depois que os espíritos do mal sofrerem as consequências dele, é que mudam de ideia e passam a fazer o bem. Porque todos nós, quando praticamos ou se praticarmos o mal, não estaremos simplesmente prejudicando as outras pessoas ou aquelas criaturas para com as quais nós agimos de forma incorreta. Mas o primeiro e maior prejudicado é aquele que pratica o mal. Então, assim, Miramês nos lembra que o mal não dá trégua de forma alguma. As sementes do bem são pontos de luz nos caminhos do semeador. As sementes do bem são pontos de luz. Que possamos nós sermos estes semeadores desta semente, a semente do bem. Não alimentemos sentimentos de discórdia. Não alimentemos sentimentos de discórdia, pois ela procurar-nos-á onde estivermos. Então, se nós alimentarmos sentimentos de discórdia,
este sentimento nos acompanhará onde estivermos. Não alimentemos sentimentos de ciúme, pois ele procurar-nos-á no endereço certo. Não alimentemos sentimentos de vingança, pois a vingança não nos deixará sossegados. Então aqui Miramês nos orienta, juntamente com a espiritualidade superior, para que não alimentemos sentimento de discórdia, não alimentemos sentimentos de ciúme, não alimentemos sentimentos de vingança. Sem sombra de dúvida que tudo isto e muito mais, tantos outros sentimentos, bem como sentimentos de orgulho, sentimentos de vaidade, de arrogância, de ódio e assim sucessivamente, todos estes sentimentos nos prejudicarão sempre. E ainda ele segue dizendo da seguinte maneira: as imagens que essas desventuras geram são inferiores e condutoras de desarmonia. Então todos esses sentimentos contrários ao bem, contrários ao amor, contrários à fraternidade, contrários à justiça, todos estes sentimentos são inferiores e conduzem à desarmonia. A doutrina espírita, como o Evangelho em estado de progresso, revelador, nos coloca todas as nuances nas quais devemos trabalhar para a aquisição dos valores imortais, despertando em nós as qualidades como atributos de luz. Então é preciso que despertemos em nós estes valores imortais, esses atributos de luz. E a doutrina espírita, como o Evangelho em estado de progresso revelador, nos coloca e nos esclarece todos estes pontos, tudo o que nós precisamos fazer para que despertemos em nós estes valores imortais, ou que adquiramos estes valores imortais, despertando em nós as qualidades como atributos de luz. O ofensor, ainda acrescenta Miramês, que o ofensor nunca se encontra em paz. Aquele que ofendeu, ou seja, o ofensor, a sua consciência não estará em paz enquanto ele não se reconciliar com o ofendido, ou seja, com aquele ou aqueles a quem ele prejudicou. Mesmo se o ofendido o perdoa, porque se ele ofendeu, gravou na consciência os dramas da ofensa e cria inimigos internos, que são os piores, pois não aceitam arrependimentos que não se fazem acompanhar da prática, e por vezes cobram até o último ceitil. Eles são justiceiros. Então aqui ele no Miramês nos fala acerca destes inimigos internos, que enquanto nós não nos reconciliarmos conosco mesmo, com a nossa consciência, e reparado o mal, mesmo que aqueles a quem nós ofendemos ou tenhamos ofendido, mesmo que eles tenham nos perdoado, a nossa consciência ainda irá nos acusar. Então é preciso que nos reconciliemos e façamos o que estiver ao nosso alcance para repararmos o mal, mesmo que esta reparação não seja uma reparação material ou moral em relação àquela pessoa a quem nós ofendemos, mas de uma forma geral. A nossa consciência precisa estar em paz. E aí ele acrescenta que muitos espiritistas, ou
seja, nós que nos denominamos espíritas, quando encontram esse tipo de obsessão, pensam que são espíritos se vingando, quando muitas vezes são as próprias imagens às quais o ofensor deu vida por ignorância. Então aqui ele nos lembra acerca daqueles atendimentos em reuniões de desobsessão, em reuniões mediúnicas, em reuniões de tratamento, que em muitas situações dessas não são propriamente obsessores, mas criações mentais nossas. Então ele diz, muitos espiritistas, quando encontram esse tipo de obsessão, pensam que são espíritos se vingando, quando muitas vezes são as próprias imagens às quais o ofensor, e não o ofendido, o ofensor deu vida por ignorância. Então não é uma obsessão propriamente dita, mas sim, conforme aqui nos fala Miramês, uma auto-obsessão, o próprio ofensor dando vida, ou seja, criando imagens, ou seja, não deixando apagar da sua mente, da sua consciência, a ofensa devido à ignorância. É nesse sentido que chamamos sempre a atenção das almas de boa vontade, para que, no prosseguimento do processo de arrependimento, coloquem em prática a vivência dos bons costumes e a retidão do caráter, porque a limpeza do mundo interno pode vir com grandes infortúnios e pode atravessar gerações e mais gerações com procedimentos, com padecimentos incalculáveis. Importante que mantenhamos nossos pensamentos em sintonia com boas vibrações. Assim, nos lembra e nos relembra a nossa irmã Denise, que está participando conosco destas reflexões, sem sombra de dúvida que é de suma importância que mantenhamos os nossos pensamentos nas faixas vibratórias do bem, nas faixas vibratórias do equilíbrio, nas faixas vibratórias com Jesus. Então, assim, Jesus nos ensina acerca deste assunto também, porque todas as vezes que ele realizou aqueles processos de cura, ele orientava e orienta constantemente para que mudemos de atitude. Vá e não tornes a pecar. Ou seja, vá e mude de atitude de agora para frente. Mude as suas vibrações, mude a sua faixa vibratória. Então é por isso que Miramês nos diz que é neste sentido que chamamos sempre a atenção das almas de boa vontade para que, no prosseguimento do processo de arrependimento, seja junto com o arrependimento, com arrependei-vos, que foi pregado inicialmente pelo precursor de Jesus, João Batista, não o João Evangelista, mas João Batista, que antes de Jesus se manifestar pela primeira vez, ele já pregava no deserto acerca da necessidade do arrependimento. Só que, conforme nos lembra aqui Miramês, e também, é lógico, em primeiro lugar, nos lembra e nos orienta Jesus, que este arrependimento deve vir acompanhado de mudança de atitude. Não é simplesmente arrepender e dizer para o ofendido que estamos arrependidos, ou arrependido que ele nos perdoe, mas continuarmos agindo da mesma forma contra ele mesmo ou contra outras pessoas. Então o arrependimento ele tem que vir embasado ou ter como base uma mudança de atitude, a prática, a vivência de bons costumes, a retidão do caráter. E aí ele acrescenta que o Espiritismo veio abonar os novos discípulos do Cristo, mostrando-lhes trabalho e renúncia, incentivando-nos
para que lutemos interna e externamente no sentido de aliviarmos em menos tempo o fardo e o jugo, de modo que a consciência livre do magnetismo do ódio nos confira meios de gozar as delícias do céu no reino do nosso coração, que é onde está o chamado reino de Deus, onde está o céu. Nesse passo, quais os sentimentos que devemos gerar? Questiona Miramês. Para que realmente o nosso arrependimento seja verdadeiro, que tipo de sentimentos nós precisamos gerar? Não é preciso, diz ele, não é preciso a ninguém perguntarmos, porque a nossa intuição nos dirá, no ambiente que o Cristo gera em nós, nas bênçãos de Deus. Cada inimigo que recrutamos nos nossos caminhos são portas de entradas para o que denominamos de inferno, ou de desequilíbrio, de desarmonia, seja, a porta de entrada para o inferno da consciência em chamas, ou seja, consciência culpada. Em cada amigo, aqui ele diz pelo contrário, e em cada amigo que fizermos ou que venhamos fazer nas nossas andanças, serão pontos de luz que nos ajudarão a nos libertarmos das trevas. Então é por isto que o apóstolo Pedro nos orienta sobre a necessidade de fazermos amigos. Angariai amigos, porque estes amigos, sem sombra de dúvida, que nos ajudarão em todos os momentos. Os verdadeiros amigos, quando necessitamos, quando precisamos ou quando virmos precisar, estejamos no corpo físico ou fora dele, estes amigos estarão com disposição firme em nos auxiliar. Então é por isto que aqui Miramês nos lembra sobre a necessidade de fazermos amigos e não fazermos inimigos, porque as inimizades que criamos são portas que nós abrimos para o inferno da nossa consciência em chama. Ao passo que os amigos serão sempre pontos de luz que nos ajudarão a nos libertarmos das trevas. Então aí é possível nós analisarmos tranquilamente, sem muito esforço ou quase nenhum esforço, sobre as vantagens de angariarmos amigos e as desvantagens de fazermos inimigos. E aí Miramês encerra dizendo da seguinte maneira: querer morrer para ficar livre dos inimigos é falta de conhecimento da verdade, porque eles, depois do túmulo, serão em maior número. Então não é a morte do corpo físico ou através da morte do corpo físico que nós iremos nos livrar destas criaturas que nós classificamos ou que venhamos classificar como inimigas. Então, querer morrer para ficar livre dos inimigos é falta de conhecimento. Porque quando temos ou quando tivermos conhecimentos, o conhecimento necessário, e se ainda tivermos inimigos, nós não iremos querer morrer. Nós iremos querer viver e continuar vivendo no corpo físico até que venhamos nos reconciliar para deixarmos este corpo físico já reconciliados. E aí Miramês encerra: que cada um comece hoje. Não é amanhã, mas hoje, no aqui e no agora, a perdoá-los, se os tiver, porque o céu começa a surgir agora no coração de quem perdoa e ama. Então, se tivermos inimigos, que comecemos a perdoá-los agora.
porque o céu começa a surgir agora no coração de quem perdoa e ama. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado por sua presença, por sua participação, por suas vibrações. E até breve, em nome do Cristo nosso Senhor, que em breve nós voltaremos a nos reencontrarmos aqui mesmo neste ambiente virtual para refletirmos com base na questão 296 de O Livro dos Espíritos e as demais, até a última questão de O Livro dos Espíritos, se assim o Pai nos permitir. Abraço fraternal, em nome do Cristo nosso Senhor.